Graça e muita paz, amados, eleitos de Deus. Hélio Gonçalves, Conversa em Graça é o nome desse canal. Bom, nós estamos falando aí, já há 2, 3 vídeos aí, a gente está falando a respeito de dízimo, né? Eu, para dizer a verdade, não sou muito fã de falar a respeito, que eu já sei a minha posição em Cristo e sei que de repente isso não existe, pelo menos em dinheiro. E também em alimento hoje, que seria, poucas pessoas fazem. Elas preferem o dinheiro, são incultas, incautas, né? Estão sendo enganadas. Mas vamos lá. Mediante a muitas perguntas que chegam, então a gente resolveu fazer aí uma série de vídeos, mas eu creio que só se pedirem novamente, mas eu não vou mais me ater a essa questão, porque é muito polêmico, né? Então a gente já sabe que não existe, que não é bíblico e de repente as pessoas... Mas os filhos da escrava, né? Como diz Jacó, em Gálatas capítulo 4, verso 31, Gálatas 4, 31. Nós somos filhos da livre, então nós já sabemos que isso não existe. Agora quem é filho da escrava ainda continua ainda naquela de que tem que pagar, sabe? Tem que pagar o dízimo para devolver o dízimo para ter a salvação e tal. Eu me lembro aqui a respeito de que há muitos e muitos anos atrás, em casa, não sei quantas vezes eu fiz isso, mas queimou a lâmpada e minha mãe falou assim, olha, melhor você vai na mercearia e compra uma lâmpada, mas de 60 watts, de 60, que tinha de 60 e a de 100. Logicamente que 100 é melhor que 60 e é mais caro. Só que tinha um pequeno porém, tem um pequeno porém. Essa de 60, ela deixa um pouquinho mais à noite, por exemplo, sei lá, fica mais ofuscado, fica mais o escuro não fica tão claro, sendo que a de 100, ela é a mesma coisa que a gente está falando aqui. Que lâmpada que você é? Você está na de 60 ainda, você não vê que já está livre, liberto dessas abluções, dízimos, ofertas e tal, né? Se você está na de 100, os da livre, os filhos da livre, opa, já vê tudo mais claro, mas agora se você está na lâmpada de 60, se você é a lâmpada de 60, tem que pagar o dízimo, oferta e assim por diante. Mas vamos lá. Nesses vídeos passados, né, a gente usou muito o antigo pacto, porque dízimo vem de lá, né? Carlos Magno, depois dos anos 700 a.C., para pagar para a Igreja Católica, e enfim, isso aí já... Aí depois os protestantes pegaram também, e hoje já está aquela... Mas vamos ver aqui, em Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, 20 a 22, que fala-se do dízimo de Jacó. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tem um poço por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, de 20 a 22. A verdade é que essa foi a segunda e a última vez que o dízimo é referido antes da promulgação da lei de Moisés. Isso foi no caso de Jacó, né, neto de Abraão. É óbvio que os defensores do dízimo na nova aliança vão enxergar a prática de Jacó como algo absolutamente positivo de ser imitado. Tais pessoas dizem que o dízimo do filho de Isaac
teria sido fruto de um coração adorador, que ao oferecer aquele tributo a Deus, ele teria demonstrado a sua confiança no Altíssimo. Dizem também que ao dizimar, Jacó estaria reconhecendo que Deus é dono de tudo, inclusive do dízimo, e aí por aí vai, e etc, e tal. Depois que a mensagem da graça impactou a minha vida, aliás, e consequentemente a verdade sobre o dízimo me foi desvendada, passei a ter uma visão completamente diferente do que Jacó praticou no local que ele mesmo batizou de Betel. Não há dúvidas de que Jacó teve uma experiência impactante com Deus, que ele temeu e, sim, adorou o Senhor. Porém, penso que tudo isto foi até o momento em que ele resolveu oferecer uma espécie de barganha àquele que havia prometido tudo, sem nada querer em troca. Barganhar com Deus é complicado. Dizimar para o homem para barganhar com Deus. Não, é brincadeira. E o povo está aí. Tem muita gente que está ainda no sistema que, logicamente, como a gente sempre fala aqui, Isaías 45:7, que Deus criou aí o justo e o ímpio, tá certo? Então, esses que não creem, que me chamam de herege, e chamam os demais irmãos também pregadores do Evangelho, do único Evangelho, essas pessoas são filhos da escrava, né? E eles também são salvos, mas eles não sabem, vão à igreja para buscar Cristo, sendo que como é que você vai buscar Cristo se Ele está dentro de você? Como que você pode largar aí o seu rim, o seu coração, sei lá, você larga, ele te tira fora, dá um tempinho aí que eu vou ali e já volto. Não, você não pode viver sem Ele. Então você não pode viver sem Cristo. Viver sem Cristo, tudo bem. Quer dizer, tudo bem não, né? Mas releva-se. Agora, morrer sem Ele, é ruim. A meu ver, a passagem do dízimo de Jacó demonstra uma situação que é totalmente contrária à direção que o Evangelho nos aponta a seguir, no que se refere ao nosso relacionamento com Deus. Isso eu falo que é no novo pacto, né? Nesse novo pacto. Afinal, Jacó condicionou em seu voto que daria o dízimo ao Eterno, algo que ele não pediu. É bom frisar, deixar bem claro que é algo que Deus não pediu. Se o Senhor fizesse algo por ele antes, sendo que Deus já o havia prometido tudo, então se ele já me salvou, como está dizendo em Gálatas 5, e em muitas outras partes do novo pacto, que eu sou livre, Colossenses 2,14, justificado, está lá. Eu não sei o que o sistema religioso impregnou na cabeça desses incautos, desses irmãos enganados até agora, e vai ficar aí o quanto viver, enquanto estiver no sistema. Eu não sei o que aconteceu, está escrito na Bíblia, meu Deus, tudo que você fala do novo pacto, o abençoado vem falar, mas lá em Gênesis, ele volta, não sei. Se observarmos bem, na aliança do Eterno com Abraão, Isaac e Jacó, não há qualquer menção de que o Senhor tenha exigido algum pagamento de dízimo pelas bênçãos que ele prometeu ao esposo de Sara e seus descendentes. A verdade é que o Pai de nossos espíritos fez a promessa e não requereu nada além da fé. Vamos lá. Assim é possível concluir que a atitude de Jacó, ao condicionar dar algo a Deus, em consequência de bênçãos e provisões futuras, foi uma atitude, no mínimo, de extrema insegurança.
Nada mais é que insegurança. E isto fica ainda mais nítido quando lemos o contexto do capítulo 28 de Gênesis. Quando eu falo, que nem eu falei de 20 a 22, tá? Mas leia 28, todinho, para você entender, já que está difícil. Lemos o contexto do capítulo 28 de Gênesis, né? E vemos que Jacó fora abençoado por Isaac com as bênçãos de Abraão, e depois Deus ainda lhe apareceu em sonho para entregar diversas promessas a ele, né? Sem fazer qualquer exigência em troca. Sendo assim, pergunto, qual o sentido de Jacó oferecer aquele voto colecionado, né, condicionado a Deus, depois da bênção dada por seu pai e das promessas feitas a ele pelo próprio Eterno? Pois é, tudo já estava lá, como hoje, mas as pessoas não entendem, algumas pessoas não entendem. Ah, meu Deus do céu, só a graça. E pior, o neto de Abraão ainda condicionou receber o Altíssimo como seu Deus. E se ele o abençoasse antes, pois é, fazer barganha com Deus, olha Deus, se fizer isso por mim, eu faço aquilo. Faça agora, o amado, amada, um exercício de raciocínio. Imagine-se orando a Deus e dizendo, Senhor, se tu me abençoares, se me deres o que eu quero, e me guardares em minha viagem, e eu retornar em segurança, o Senhor será o meu Deus, e eu vou te dar 10%, vou te dar o dízimo de tudo que eu ganhar. Pois é, sou bastante estranha essa oração, não acha? Não é verdade? Está muito claro que esse modelo de relação com Deus não é respaldado pelo Evangelho, o verdadeiro Evangelho, gente, pelo amor de Deus. Não é Mateus, Marcos, Lucas e João, não. Pergunto eu, em que lugar das cartas de Paulo, né, que foi o apóstolo da graça, vemos Paulo incentivar qualquer tipo de barganha com o Pai de nossos espíritos? Quem crê de fato no Senhor apenas descansa nele, não precisa ficar oferecendo-lhe algo para tentar dissuadi-lo a abençoar, mesmo porque ele já nos abençoou. Sempre falo aqui em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, 4 e 5. Aí tudo você vai ver que ele já te abençoou, você já é justificado desde antes da fundação do mundo. Mas não, vamos voltar para Gênesis. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça, ou não tem. Eu acho que não tem, ele só tem aquilo que o pastor coloca. Groselha. Algo muito importante que devemos ainda levar em conta é o fato de que a Bíblia sequer relata, né, se Jacó deu ou não o dízimo prometido, e se deu, como foi feito. Nós não sabemos isso. Você sabe? Para quem foi entregue? Jamais saberemos. Ao menos não nessa vida, né? Independente de como se enxerga o dízimo de Jacó, o dízimo que Jacó ofereceu a Deus, se foi uma atitude positiva ou negativa. O fato é que esse episódio não é uma prova, como muitos dizem, né? De que o dízimo monetário precisa ser cumprido pela igreja. Uma vez que não há qualquer ligação na Bíblia que aponte que o dízimo do neto de Abraão seja um modelo para os membros do corpo de Cristo, se assim fosse, teríamos uma clara direção apostólica nos textos bíblicos, nos ensinando a ser dizimistas fiéis, porque Jacó teria sido.
Mas, como sabemos, isso não ocorre. Finalizando, né, esse bate-papo, eu não sei porquê, mas eu me sinto feliz em não falar mais sobre dízimo. Posso sim, vamos falar. Se perguntarem, se quiserem, podemos falar, mas é até vergonhoso. Pessoas de 20 anos de evangelho me perguntar, mas o que a graça fala a respeito de dízimo? Por que fulano? Por que Abraão? Por que Jesus? Por que não sei o quê? Por que fulano dizimou? Isso, figura de linguagem, era naquele tempo. Hoje já não existe mais, ele morreu. Cristo morreu, ressuscitou e está no seu coração, está aí dentro de você. E no primeiro século, anos 70. Não existe mais, não tem mais. Misericórdia. Como que dá para se entender esse tipo de coisa? Bom, tá certo, né? O filho da escrava não vai entender nunca. Nunca, mesmo sendo salvo. Não vai entender nunca. Porque ele vai querer mais confiar no que ele ouve. Engole aquelas asneiras do pastor. Ele tem uma venda aqui que está escrito assim, religião. Ele vai lá para tomar benção do pastor. Pessoas não vão à igreja hoje para cultuar a Cristo. Não, primeiro que já não existe isso, né? Essa igreja aí. Mas vai lá porque geralmente a mulher chega assim, beleza, o culto é 6 horas da tarde, no domingo, meio-dia, sei lá, não, eu estou exagerando, 3 horas da tarde ela começa a se arrumar, fica toda cheirosa. Para Cristo, não. Vai no espelho, olha para ver se está mãozinha arrebitada, se está tudo certinho ali, aquele, né? Será que ele vai gostar? Quero que ele me veja. Cristo, não. O irmão da igreja. O irmão solteiro também não, é o casado. É o que está acontecendo hoje. O irmão também faz a mesma coisa, faz academia, vai lá para mostrar os seus peitorais e tal. Olha, só a graça de Cristo. Eu vou fazer o seguinte, vamos ver aqui, eu quero encerrar com uma passagem que nós lemos no começo, bem no começo do primeiro vídeo, né? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo 26. Isso já está desde o antigo. Nós lemos agora o novo, né? Quer dizer, vamos falar a respeito do novo. A gente está querendo colocar na mente das pessoas exatamente isso. O que tem no novo, que não existe mais isso aí. Onde que você encontra, a não ser o que usam aí? O Novo Testamento também fala de dízimo, 2 Coríntios 9, 6 e 7. Negativo, não é nada disso não. Está errado. Você tem que ler o contexto, porque texto sem contexto é um pretexto para heresia. Todo mundo já sabe disso, de tanto eu falar aqui. Vamos lá. Deuteronômio, versículo 16 e 17. Leia Deuteronômio 16, não, Deuteronômio 26, versos 16 e 17. Leia Deuteronômio 26 todinho, ok? Vamos lá. 26, Deuteronômio, versículo 16. Nesse dia, o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. 17. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e dará ouvidos à sua voz. Tudo isso é só para a gente passar aquela pazinha de cal, para entender. Quer dizer, entender não, né? Tem muita gente que não vai entender. A única coisa que ela faz, ela nem está ouvindo o que a gente está falando, ela está criticando, espizinhando, herege, não sei o que, desigrejado e tal, mas ela não quer entender, porque o pastor dela não falou a respeito disso aí. Então não existe. Se o pastor dela não falou, não existe. Mas está na Bíblia. O pastor verdadeiro falou. Outra, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Deus não é, Deus é amor. Mas no Antigo
pacto na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Davi foi cumprir um mandamento para ter a filha do rei e traz aí sempre, ele trouxe logo 200. Castrou 200 pessoas lá e se embora. Que Deus é esse? Não, por isso que eu digo, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela contém novo pacto, aliança, a revelação que só o apóstolo Paulo teve. Lembre-se, tá bom? Lembre-se disso aqui. Eu espero que sirva para alguma coisa o que a gente falou aqui, né? Não existe, não faça mais isso. Tá bom? Quer dizer, segundo a Bíblia. Se quiser fazer, faz. Quer barganhar com Deus, barganha. Mas ele já fez tudo por você. Fez tudo por mim. Eu tenho que aceitar isso. Ah, então não tem que fazer mais nada. Tem sim. Faça a mesma coisa que eu estou fazendo, até melhor. Pregue o verdadeiro evangelho. Essa aliança. A nova aliança, o evangelho da graça. É para isso que ele te libertou. Gálatas capítulo 5. Foi para isso que ele nos libertou, para sermos livres. Graça, muita paz. E não esqueça, Deus foi, é e será eternamente contigo e os seus. Amém? Se necessário for, próximo vídeo a gente pode até falar alguma coisa parecida, mas se não, vamos sair desse tema porque tem muito mais coisas para a gente ouvir. Clique no sininho, visualize, dê um like, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Graça e muita paz.